Essa semana recebi um comentário, para mim soou mais como um elogio. Uma pessoa disse que eu lembrava um avô, aquele que cada dia tem uma lição nova para ensinar, alguma coisa boa para ensinar. Eu digo elogio baseado em avós e avós, que sempre colocam um neto para falar alguma coisa, para ensinar alguma coisa. É de sua índole, gosta de contar das experiências que teve, de como se saiu bem, ou como é o correto se sair bem de situações incomuns. Entendo que os avós que fazem isto, agem desta maneira, são pessoas de boa índole, pessoas bacanas, alto astral, e não rabugentas. Rabugentas. A terceira idade é conhecido muito pela rabugice. Pessoas mal-humoradas, não querem saber de mais nada. Só curtem suas doenças, falam mal de todo mundo e curtem suas doenças, remédios. Não existe cura para isso, não existe cura para aquilo. Maldiz a tudo. Quantas vezes eu trabalho na feira, quantas vezes eu vejo duas senhoras de idade se encontrarem e falarem só de doença, das dores que tem, das dores que fulano tem, dos remédios que funcionam, dos remédios que não funcionam, só falam de doença. Homens, vovôs, terceira idade, se encontram e falam de crime. Mataram esse ali, mataram aquele lá, o governo não presta, o governo isso, o governo aquilo. Só falam coisas ruins. Os dois, os avós, as terceira idade, só falam coisa ruim. Por quê? Como assim? O mundo é uma desgraça dessa maneira? Fala com um adolescente. O adolescente vê coisas melhores. A pessoa de terceira idade, a pessoa já na segunda idade, adulta, já não vê as coisas tão ruins. Vê os dois lados, sabe que tem um lado ruim, mas não fica falando diuturnamente do pior da vida, doenças e morte. Por que a terceira idade gosta tanto de falar isso? Porque o fim da vida está próximo? Porque não encontram mais prazer em viver? A terceira idade tem esse inconveniente. Não podemos fazer muita coisa do que gostaríamos de fazer e que 10, 20, 30, 40 ou 50 anos atrás, para nós era fácil. Então, maldizem tudo. As doenças que adquiriram durante esse tempo todo, a violência que sempre existiu. Caim e Abel, primeiro exemplo, o início do mundo, sempre existiu crime, violência. Mas não, a violência se torna maior agora quando chega a terceira idade. Por quê? Gosto em falar, gosto em dizer que esse mundo é ruim mesmo e amém, eu vou embora logo. Inconscientemente parece ser isso mesmo. O mundo está uma porcaria. Doenças, incríveis doenças, violência por toda parte, ainda bem que eu vou embora logo. Uma maneira meio inconsciente de falar, me parece que sim. Não procuram valorizar a vida, não procuram bendizer a vida, não procuram viver um pouco das lembranças das coisas boas que passaram na vida, ou não passaram. Penso que essas pessoas rabugentas, principalmente, os senhorzinhos e senhorinhas rabugentas, tiveram vidas sofridas. Tiveram vidas sofridas, ou pior ainda, não aceitam até hoje terem perdido os filhos para mulheres ou homens que apareceram e os levaram para constituir família. Não sabem que às vezes estes não deixam os netos visitarem com tanta vontade, ou eles mesmos não querem visitar os seus velhinhos, seus avós, porque são pessoas mal-humoradas,
asilo, depósito de gente velha. Em geral, a maioria das pessoas que estão lá são pais, mães de quem não tem paciência para cuidar mais deles. Se tornaram rabugentos, se tornaram empecilho porque falam besteira que não deveriam. Alguns vão para lá porque gostam, vão ter amizades da mesma idade. Isso acho muito gostoso, estar numa roda de pessoas que têm a mesma faixa etária que eu. Muito bom isso. Agora alguns vão lá porque não são insuportáveis em casa, são os rabugentos. Realmente, os rabugentos. Costuma-se dizer, eu acredito muito nisso, os filhos são reflexo do que os pais foram. Então, se os pais foram ruins com os filhos não vão saber retribuir com bondade mais tarde, a menos que o coração seja muito bom. Isso também leva o abandono de pessoas de idade. Leva o abandono de pessoas de idade não exatamente colocando-as numa casa de repouso, mas tornando essas pessoas de idade rabugentas, ruins de conviver, porque foram ruins com os filhos e os filhos não conseguem aceitar, fazem o possível para, digamos assim, engolir a maneira de ser do pai e da mãe, idosos, mas não conseguem. E não são obrigados a forçar a esposa, marido e netos, os filhos, a engolirem essa pessoa também. Engolirem, estou sendo radical, forte, mas é assim mesmo. A terceira idade traz muita coisa ruim que nós somos. Colocamos para fora tudo o nosso demônio interior. Não temos mais por que ficar escondendo, não vamos mais conquistar nada na vida. Então eu vou colocar meu demônio para fora, vou colocar tudo de ruim que eu sou para fora. É fim da vida. Acaba sendo o fim da vida mesmo. Acabam morrendo bom tempo antes de desencarnar. Estou falando dos rabugentos, avós, velhinhos, rabugentos. Não querem ninguém perto. E reclamam porque não tem ninguém perto. E quando alguém se aproxima, dão patadas, falam coisas, não são carinhosos, não são afetuosos. Por quê? Porque resolveram não ser mais. Foi a vida inteira bom para todo mundo, ou fingiu ser bom para todo mundo, na grande maioria, exatamente isso, fingiu ser bom para todo mundo, e todos, a grande maioria das pessoas ao redor percebiam que havia uma falsidade, mas vamos suportar essa pessoa, vamos cuidar dela, vamos tentar amar essa pessoa, porque ela nos é necessária, nos faz bem, é caridade isso também, só que chega um ponto, não dá mais para aguentar. Então, os avózinhos, os mais velhos, terceira idade, rabugentos, colocam seu demônio para fora, se tornam pessoas insuportáveis. Temos que tentar tratar os velhinhos bem, mas eles têm que colaborar com a gente também. Fui agraciado com essa denominação de ser aquele vozinho, o avô da maioria dos filmes. Aquele avô da maioria dos filmes. Existem muitos por aí, devem existir avós que gostam de cuidar dos netos. Gostei de ser chamado assim, não me sinto mal. Achei bom. Vamos tentar cuidar da nossa idade adulta, para não sermos rabugentos no final da existência, que pode não ser tão curta essa existência, pode ser longa, aí seremos rabugentos cada vez mais chatos, com doenças cada vez piores, e que ninguém vai querer cuidar da gente.